Você já ouviu falar de Arnold Paoli? Um camponês da Sérvia que, em 1726, se tornou o protagonista de uma das histórias mais assustadoras da Europa. Mortes inexplicáveis, aldeões aterrorizados e rumores de vampiros que pareciam reais espalharam medo por toda a região, e o caso acabou entrando para a história como um dos primeiros relatos documentados de vampirismo na Europa. A Europa do século XVIII era um lugar marcado pelo medo constante. A peste ainda assolava vilarejos inteiros, doenças misteriosas surgiam de forma repentina, e a ciência ainda engatinhava em explicar fenômenos naturais. Nesse contexto, qualquer morte sem explicação podia gerar pânico coletivo, e crenças sobrenaturais eram levadas muito a sério. Arnold Paoli não era apenas um camponês comum. Ele dizia ter sido atacado por vampiros ainda jovem, e sua vida foi marcada por rituais, amuletos e superstições que ele acreditava capazes de protegê-lo. Segundo relatos, ele passava horas conversando com aldeões, ensinando formas de se proteger, e descrevia encontros com criaturas sombrias que pareciam sugar a energia das pessoas. Para ele, o mundo estava cheio de forças invisíveis, e cada detalhe podia representar um perigo mortal. Pouco tempo depois, Arnold Paoli faleceu de causas naturais. No entanto, sua morte marcou o início de um período de terror que assombraria toda a vila. Alguns dias após seu funeral, os aldeões começaram a adoecer de forma misteriosa, febre intensa, palidez extrema, cansaço profundo, e em muitos casos, a morte chegava em questão de dias. As pessoas começaram a observar comportamentos estranhos, e relatos surgiam de figuras misteriosas aparecendo à noite, sombras que se moviam sem som, e até relatos de que Arnold poderia estar se levantando de seu túmulo para espalhar o mal. O terror atingiu seu auge quando os aldeões decidiram exumar os corpos. Imagine a cena, a madrugada silenciosa, interrompida apenas por murmúrios nervosos, lanternas tremeluzindo sobre a terra recém-aberta. Dentro do túmulo de Arnold, o corpo estava surpreendentemente preservado. A pele, pálida mas firme, apresentava sinais que, para os aldeões, confirmavam a presença de vampirismo. Havia sangue visível e marcas incomuns que ninguém conseguia explicar. Alguns desmaiaram, outros começaram a orar desesperadamente, enquanto uma sensação de medo absoluto dominava todos que presenciavam aquela cena. Após a exumação, novos casos surgiram em vilarejos vizinhos. Aldeões afirmavam que mortos retornavam às casas à noite, visitando familiares e espalhando medo. Métodos extremos foram aplicados para conter o que acreditavam ser vampiros. Corpos eram perfurados com estacas, queimados ou decapitados. O pânico se espalhou pela região e chegou até Viena, onde médicos e pesquisadores tentaram registrar o caso, tentando conciliar explicações científicas com superstição popular. Relatos da vila inspiraram escritores e artistas, transformando Arnold Paoli em um ícone do folclore vampírico europeu. A própria vida e morte de Arnold se tornaram um emaranhado de mitos e relatos contraditórios. Alguns diziam que ele podia sentir a presença dos mortos e proteger sua vila de ataques noturnos, mesmo após a morte. Outros acreditavam que ele era o próprio vampiro, vivendo entre os vivos e retornando à noite para espalhar terror. A cada testemunho, o medo coletivo transformava qualquer detalhe em evidência de que os vampiros existiam. Olhando com olhos modernos, podemos tentar entender o que aconteceu. Doenças como tuberculose, enterros apressados e decomposição acelerada poderiam explicar muitos dos sintomas observados, e a histeria em massa certamente amplificou o terror. Ainda assim, mesmo com explicações científicas, a história de Arnold Paoli permanece envolta em mistério. Mortes inexplicáveis, relatos de aparições e a forma como o medo se espalhou por toda a região deixaram um legado duradouro. Essa história nos lembra de como crenças, superstição e pânico coletivo podem moldar a realidade e transformar acontecimentos naturais em lendas aterrorizantes. O que realmente aconteceu naquela vila? Foi um fenômeno sobrenatural ou apenas o reflexo de medo, doença e ignorância? O mistério continua, e cada detalhe da vida e morte de Arnold Paoli ainda assombra aqueles que se atrevem a investigar sua história. Se você quer conhecer mais histórias reais de terror e mistério, que desafiam a razão e fazem você questionar a realidade, curta este vídeo, siga o canal e ative o sininho. Cada relato que trazemos vai te fazer perguntar: o que é real e o que é sobrenatural?